Vamos começar agora mais uma aula de Química Online. Curso de Química Orgânica, Unidade 1. Vamos agora estudar a hibridação do átomo de carbono. Para entender a hibridação, vamos primeiramente entender o carbono no seu estado normal ou natural, ou chamado de estado fundamental. O carbono, ele apresenta número atômico igual a 6, ou seja, ele tem 6 prótons e 6 elétrons. Fazendo a distribuição dos 6 elétrons, você vai ter 2 elétrons no subnível 1s da primeira camada, mais 2 elétrons no subnível 2s da segunda camada, restando apenas 2 elétrons no subnível 2p da segunda camada. É lógico que para entender bem essa distribuição, tem que saber os assuntos lá do primeiro ano sobre distribuição eletrônica, subníveis, níveis, ok? Bom, essa é a distribuição natural do carbono. Então, qual é a camada que interessa no carbono? É a última camada é a segunda camada. Então, perceba que ele tem 2 elétrons no subnível 2s, tá? Tá aqui os 2 elétrons, essas setas representam os elétrons, o quadrado representa o orbital, que é o orbital 2, é o orbital s, tá? Da segunda camada. E você tem mais 2 elétrons no subnível 2p, subnível. Esses quadradinhos são os orbitais. Então, notem a diferença. No subnível 2s, o s só tem um orbital. Já no subnível 2p, já que é subnível P, você tem 3 orbitais, tá certo? Orbital, orbital e orbital, ok? Então, você tem 2 elétrons no subnível 2s, no orbital s aqui, ó, e mais 2 elétrons desemparelhados, que são elétrons desemparelhados, são aqueles elétrons que não estão pareados, igual esse aqui, ó. Isso aqui é um elétron pareado, você tem um elétron com spin positivo, outro elétron com spin negativo. Então, isso aqui é pareado, né? Eles formam um par. Já esse elétron aqui, ele é desemparelhado ou não pareado. Ele está sozinho dentro do orbital, né? Lá do primeiro ano, o orbital aguenta no máximo 2 elétrons. Aqui você tem somente um, falta o outro, tá certo? Então, ele está desemparelhado. Aqui é a mesma coisa, somente um orbital. Então, mas somente um elétron nesse orbital. E esse último orbital está vazio. Não tem elétron nenhum. Porque só tem 2 elétrons. Então, são 3 orbitais, só 2 elétrons. E o resto? O subnível P, ele aguenta no máximo 6 elétrons. 2, 2 e 2. Ele aguenta no máximo 6. Só que o carbono só tem 6 elétrons. Então, 2 aqui, só falta 2. Então, 2 aqui, tá? Você não pode colocar quantos elétrons você quiser. É o número que ele tem 6. Então, só restam 2 elétrons no subnível P. Então, você tem um elétron aqui, outro elétron aqui. Esse preenchimento obedece, logicamente, uma regra, tá? Uma lei. Então, ele é preenchimento desta maneira, tá? Então, você tem um elétron aqui e um elétron aqui. Então, veja. Primeiro ponto importante, tá? O orbital S, tanto esse 1s como esse 2s, o formato é uma esfera. Esse é o formato dos orbitais, ó. O homem já conseguiu descobrir, através de experimentos, através de equipamentos, o orbital é uma esfera, tá? 1s e 2s, só muda o tamanho. 1s, 2s, 3s, primeira camada, segunda camada, mas todos têm o formato de uma esfera. Já o orbital P, são 3, olha, um orbital, outro orbital, são 3, ele tem o formato, tá, de um halteres, né? Ele tem 2 lóbulos, 2 lados, ó. Isso aqui é o PZ, isso aqui, ó, PZ. Então, cada um tem ele é identificado pelo eixo que ele se encontra, porque os orbitais P são 3, eles são perpendiculares, um ângulo de 90 graus. Então, você tem o orbital PZ aqui, ó, esse eixo para cima, o orbital PY, esse aqui, ó, PY está nesse eixo aqui, ó, e o orbital PX, que é esse outro. Ambos, os 3 têm um ângulo de 90 graus entre eles, tá certo? Então, você tem 3 orbitais, todos têm o mesmo formato de um halteres, só que eles estão em planos diferentes, tá certo? Planos perpendiculares. Bom, então você tem em eixos, né? Para ficar mais claro, eixos. Em eixos diferentes. Bom, então esse é o formato do carbono no estado fundamental. Então, vou lembrar uma coisa que eu falei na aula anterior para vocês, né? O carbono,
ele é tetravalente, não é isso? Eu ensinei para vocês já isso. É uma das características do carbono, é um dos postulados, né, de Kekulé e Cooper. O carbono é tetravalente. Porém, lá naquela aula eu falei para vocês que ele não deveria ser tetravalente. O estado normal do carbono, natural ou fundamental, é esse. Então, isso aqui, essa estrutura do carbono não é uma estrutura de tetravalência. Por que não? Porque ele só tem 2 elétrons, olha, esse e esse, chamado elétrons desemparelhados. Então, esses elétrons desemparelhados é que vão formar as ligações, pois eles vão parear, eles vão formar um par com outro elétron de um outro átomo. Vai formar um par, tá certo? Então, aí você vai ter uma ligação aqui e outra, 2 ligações. Então, o carbono, no estado normal ou natural, ele seria bivalente, porque só tem 2 elétrons desemparelhados para fazer ligações, entendeu? Somente esses 2. Só e esses 2 aqui não estão na última camada também? Sim, esses 2 também estão na última camada. Essa aqui é a última camada. Só que esses 2 estão pareados. Então significa que eles não podem formar ligações normalmente porque eles já estão pareados. Tá certo? Mas, preste atenção, eles podem sim formar mais ligações. Mas nesse caso, como eles já estão pareados, eles vão formar somente uma ligação. Não da maneira normal, nós chamamos isso de ligação dativa, onde ele vai simplesmente ceder esse par inteiro, olha, esses 2 aqui, já que eles estão pareados, né? Não é igual esses 2 aqui que não estão pareados, ele não pode parear, porque já estão pareados. Então, o que é que eles vão fazer? Ele vai ceder os 2 juntos para formular uma ligação. Então, isso é chamado ligação dativa. Lá no primeiro ano você vê esse assunto. Tá? Qualquer coisa, você veja um vídeo sobre esse assunto que você entenderá melhor, tá certo? Vou até botar aqui um link para você sobre um vídeo sobre essa parte de ligação dativa. Bom, mas ele forma apenas uma ligação dativa. Então, no máximo, contando com essa ligação dativa, ele seria trivalente, porque faria 2 ligações com esses elétrons desemparelhados e mais uma ligação dativa, onde ele cederia esses 2 elétrons para uma ligação. Ok? Então confira, 2 aqui mais uma dativa, no máximo 3 ligações. O carbono no estado normal, natural ou fundamental seria trivalente, bi ou tri, né? No máximo. E nunca tetravalente, certo? Esse é o estado fundamental do carbono. Só que nós aprendemos, e eu já disse para vocês, que ele é tetravalente. Então, ele é tetravalente, pessoal, justamente por causa dessa hibridação que nós vamos estudar. Então, grave aí o seguinte, o carbono, tá certo? No estado fundamental, ele tem 2 elétrons desemparelhados aqui, ó, no subnível, tá? P, certo? Subnível P, no orbital P, 2 elétrons emparelhados e 2 pareados, tá certo? O que é que vai acontecer com o carbono? Ele não vai estar no estado natural ou fundamental, pessoal. Ele vai estar no estado que nós chamamos ativado ou excitado. E o que é esse estado? Olha o que acontece. Esse elétron aqui, tá? Deixa eu dar uma apagada aqui nessa marcação. Pronto. Esse elétron aqui, olha o que vai acontecer com ele. Ele vai receber energia externa, ele vai absorver uma quantidade de energia. Isso acontece porque a diferença de energia entre esse subnível, tá, e esse outro subnível aqui é bem pequena. Então esse elétron ele consegue absorver uma quantidade de energia externa e ele aumenta a sua energia passando para esse orbital vazio aqui, ó. Isso vai acontecer. Então, quando esse elétron vier para esse orbital vazio, agora você vai ter a tetravalência do carbono. Por quê? Porque você vai ter 3 elétrons desemparelhados aqui, ó, 3, e esse aqui também ficou desemparelhado, porque esse cara saiu daqui e foi para cá, não é isso? Então, esse cara aqui não existe mais, ó. Então, você tem, na última camada aqui, ó, que essa é a última, você tem 1 elétron no subnível S desemparelhado e mais 3 no subnível P, ó, os 3 aqui, totalmente desemparelhados. Aí você teria 4 elétrons desemparelhados. Aí o carbono já estaria apto a realizar 4 ligações, tá certo?
Agora, isto não é hibridação ainda, isto é apenas a ativação, o estado ativado ou excitado do carbono, onde esse elétron é um fenômeno natural, não é eu que forneço energia, tá certo? Não é um fenômeno que o homem vai causar, não. O próprio carbono na natureza consegue absorver luz, calor, tá? O elétron consegue absorver essa energia do meio externo, que é muito pequena, e consegue fazer essa ativação passar para outro orbital. Vazio aqui, P, tá certo? Então esse é o estado. O estado fundamental teria apenas 2 desemparelhados, no estado ativado teria 4 elétrons desemparelhados. Mas isso não é a hibridação. A hibridação nós vamos ver agora, tá? Mais adiante. Bom, primeiramente vamos entender o que é a palavra hibridação, o que seria essa hibridação. Hibridação, pessoal, seria a mistura, tá? A fusão, a união, a mistura de orbitais incompletos. Então você tem orbitais incompletos. Agora perceba que o carbono tem 4 incompletos, não é isso? Você vai ter o orbital S aqui, incompleto, mais 3 orbitais P incompleto, tá certo? Então, a fusão ou união de orbitais P é que significa essa hibridação. Hibridação, a palavra hibridação significa mistura, tá? Na verdade, não significa mistura, significa uma coisa misturada, uma coisa que não é pura, tá certo? Então, você tem aí orbitais incompletos sendo misturados, você tem a hibridação. Por exemplo, o carbono ele tem orbital S lá, você lembra na última camada? Você tem um orbital S, vem aqui, ó, orbital S, ó, certo? Um incompleto aqui no orbital S. E você tem o orbital P, né? Você tem o PX, o PY e o PZ, que são 3 orbitais P, totalmente também desemparelhados. Ó, você tem 3 orbitais P desemparelhados, tá certo? Então, preste atenção nisso. Então, a mistura do orbital S com o orbital P é que nós chamamos de... esse fato da mistura de orbitais é chamado de hibridação. No caso do carbono, você tem a mistura do orbital S com o orbital P. E essa mistura origina orbitais que nós chamamos de híbridos, tá? Então, esse orbital aqui... notem que a forma dele é diferente. Ele não é a esfera como orbital S... E não tem o altere 2 lóbulos idênticos como o orbital P. Ele tem um lado maior, tá certo? E um lóbulo menorzinho aqui, ó. Então, outra coisa importante é que se eu estou misturando 2 orbitais, eu tenho 2 orbitais como resposta. Ó. A mistura do orbital S com o orbital P, você tem o orbital chamado, tá, de SP, tá? Porque é a mistura do S com P. Então, orbital SP. Então, você tem 2 orbitais SP. Tá certo? Que é a mistura do orbital S com o orbital P. Então, o formato dele é esse formato, um lado maior. É um orbital mais direcionado. É um orbital mais forte para fazer ligação do que o S ou o P. Esse é o motivo natural dessa hibridação, pessoal. O motivo natural é formar ligações mais intensas, mais fortes. E esses orbitais híbridos, eles fazem isso. Ligações mais fortes. Certo? Então, isso que seria a hibridação. Então, o que interessa aí do carbono? Você saber como acontece essa hibridação do carbono. E, nesse caso, o carbono ele sofre 3 tipos de hibridação. Hibridação sp3, a hibridação sp2 e a hibridação sp. Que significa o quê? sp3, o S com 3p, pessoal. Hibridação sp2, o S com 2p. E o SP, esse aqui, o orbital S e o orbital P sendo misturados. Tá? Você vai ter 2 orbitais híbridos. Então, isso que seria a hibridação. Tá? E o que interessa para você é identificar o tipo de hibridação que acontece no carbono, justamente porque cada hibridação do carbono vai dar propriedades diferentes a este carbono. Então, vamos ver, por exemplo, a hibridação sp3. Ó. A hibridação sp3 é a mistura do orbital S, que é este aqui, ó, tá certo? Orbital S, ó, 1. E 3 orbitais P, esses 3 aqui, ó. Se você está misturando, tá? 3 orbitais P com S, o total é 4. Você vai ter 4 orbitais híbridos. O resultado da mistura é sempre igual ao número que você está misturando. São 4 orbitais, 1s e 3p. 4 orbitais híbridos do tipo sp3. Ó. Orbitais híbridos vão formar ligações mais fortes. Ligações fortes, chamadas ligações sigmas. Essa ligação sigma refere-se ao tipo de ligação. É uma ligação mais intensa, mais forte, tá ok? Então, é uma ligação chamada sigma.
certo? Então, entendam isso. Aí, nesse caso, você vai ter 4 orbitais híbridos, nota, 4. E o carbono é tetravalente, não é? Então, seriam 4 ligações do tipo sigma. Aqui, ó, você identifica por esse símbolo aqui, que é um sigma. Então, aqui você tem 4 ligações sigmas, que são ligações simples, tá certo? O que é uma ligação simples? É aquela que é somente uma ligação com o elemento. Uma. Então, aqui é simples, simples, simples e simples. Todas as ligações são idênticas do tipo sigma. Então, esse é o carbono do tipo sp3. Fato importante, como é que você identifica? Somente ligações simples. E ele tem 4 orbitais híbridos do tipo sp3, tá? Somente orbitais híbridos. A geometria dessa molécula aqui, ela é uma geometria tetraédrica, é esse formato aqui, ó. Nós chamamos isso de tetraedro, tá certo? Então, aqui ela está em 3D aqui, ó. Então, geometria tetraédrica, tá certo? Então, não esqueça disso aqui. Então, essas são as propriedades que eu falei que são importantes, pois cada tipo de carbono, cada tipo de hibridação vai ter propriedades diferentes. O carbono aqui, ele forma 4 ligações, ó, 4 ligações simples. Então, são essas 4 ligações aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Você confere aqui, ó, 4 bolinhas verdes. São 4 ligações. Ó. 1, 2, 3, 4. As 4 ligações são idênticas, tudo simples do tipo sigma. O ângulo entre essas ligações é de 109 graus e 28 minutos, tá? É o ângulo, que aqui está arredondado para 109,5, tá? Então, 109 graus e 28 arredondado para 109,5. Então, esse é o carbono do tipo sp3, a hibridação do carbono sp3. Então é importante, como é que você identifica? Somente ligações simples. Todo carbono de ligações simples tem hibridação do tipo sp3. O ângulo, 109 graus e 28 minutos. Geometria tetraédrica, é o nome dessa geometria aqui, ó. Esse é o carbono no modo espacial, a verdadeira forma dele. Ele não é assim, um para cima, outro para baixo, para o lado. Isso aqui é uma fórmula plana. Aqui não tem geometria, aqui tem a geometria, certo? Então, importante, carbono sp3, somente ligações simples, 4 orbitais híbridos do tipo sp3. É isso que ele tem, o carbono sp3. Já o carbono sp2, olha o que vai acontecer aqui, ó. Vai ser a mistura do S, tá? Com apenas 2P, ó, esses dois aqui. Esse último, ele não se mistura, ele não entra no meio da sacanagem, ele fica de fora. Então, você vai misturar apenas um S e 2P. Nesse caso, como é um S e 2P, você vai ter 3 orbitais híbridos, não 4, 3, do tipo sp2. Não é mais orbital do tipo sp3, é sp2, porque somente 2 foram misturados. Então, você vai ter apenas 3 ligações fortes, olha aí. Eu falei para você que essa mistura do orbital híbrido, né, formando orbital híbrido, forma ligações mais fortes. São 3 sigmas, 3 ligações do tipo forte. Só e esse orbital que ficou aqui, que não se misturou, ele vai continuar puro. É um orbital P puro. Ele vai poder formar ligação? Vai, porque ele está desemparelhado. Então, ele vai formar uma ligação. Só que já não é uma ligação semelhante a essa dos orbitais híbridos. É uma ligação mais fraca, mais fácil de ser quebrada. Não é tão intensa. É uma ligação que é chamada de π. Tá? É uma ligação π. Então, perceba que a ligação π ela é formada com orbital puro, né? Um orbital que não é híbrido. Então, você tem uma ligação π fraca, tá? Então, você vai ter 3 ligações fortes do tipo sp2, tá? Sigma. E uma ligação fraca do tipo π. Então, não é igual ao carbono sp3 que nós já vimos. Ele tem diferença. O carbono sp3, tá certo? São 4 ligações idênticas do tipo sigma. Ligações sp3. Tá? Orbitais sp3. Não tem nenhum puro. Já no sp2, você tem um orbital puro que vai formar a ligação π fraca. Então, nesse caso, você vai ter um carbono, olha, 2 ligações simples, porque aqui é sigma e aqui é sigma, né? Ligação simples. Primeira coisa importante que você nunca deve esquecer. Ligação simples no carbono, sigma. Acabou. Ligação simples no carbono, sigma. Ligação simples. Toda ligação simples é sigma, não existe exceção. Tá certo? É simples, sigma. Bom, e aqui nesse caso você vai ter o que nós chamamos de ligação dupla, olha.
É duas ligações com o mesmo elemento. Aqui é carbono com carbono. Lembra que nós já vimos que carbono forma cadeia. Ele se liga com ele mesmo. Então, carbono aqui com esse outro carbono, então uma dupla ligação. Chamamos isso de ligação dupla. Mas perceba que no total ele só tem 4. 1, 2, com 2, 4. Porque ele é tetravalente. Mas ele é diferente daquele outro carbono sp3. Aqui, nesse caso, ele tem uma ligação dupla. E nessa dupla você vai ter uma forte, que é a sigma, e uma ligação fraca, que é chamada ligação π. Então, a π aparece aqui, ó. Tá? Pode ser, na realidade, a de cima ou de baixo, aqui tanto faz, tá? Não interessa. O importante é que uma é sigma, a outra é π. Então, o carbono sp2, esse aqui, ó, ele tem 3 sigmas, que são ligações dos orbitais híbridos fortes, e uma ligação π. Então, como é que tu vai reconhecer, professor, um carbono sp2? Porque ele vai ter uma ligação dupla, galera. Ó, ele vai ter sempre uma ligação dupla, porque ele tem que ter uma ligação π. Tem que ter uma ligação π. Então, se ele tem uma ligação π, ele vai ter uma dupla. Esse carbono aqui também ele é sp2. Ele tem sigma, sigma, sigma e uma π. Porque ele tem simples, simples e a dupla. Certo? Então, esse é o carbono do tipo sp2. Notem que ele tem uma geometria diferente do sp3. A geometria dele é trigonal. O ângulo é de 120. Ó. A geometria de um triângulo. Então, você tem aqui, ó, o carbono. Essa estrutura aqui é esse cara aqui, ó, a dupla aqui, ó. Você tem a ligação sigma no meio, tá? sp2, sp2, porque esse carbono é sp2, e esse carbono é sp2, e tem orbitais híbridos do tipo sp2. Então, aqui você diz que é uma sigma sp2 com sp2. E aqui você tem a ligação π. Cuidado que a ligação π ela aparece em cima ou embaixo. Sabe por quê? Porque o orbital puro ele tem dois lados. Você lembra que o orbital puro tem dois lados, né? O orbital puro, quem tem somente um lado maior e outro menor, é o orbital híbrido. O orbital puro ele tem dois lados. Então, a ligação π, na realidade, é uma ligação. Uma das causas dessa ligação bem fraca é porque é uma ligação deslocalizada. Ela pode aparecer em cima ou pode aparecer embaixo. Ela não é direcionada para um lado. Então, você tem em cima e embaixo uma ligação π, tá? Esse aqui é o orbital puro, P. Orbital puro P. Aqui é orbital híbrido, híbrido, híbrido. São 3 orbitais híbridos, certo? Então, a geometria é trigonal e o ângulo é de 120 graus. Então, infelizmente, existem aí a parte de assimilar algumas informações que são necessárias. O carbono sp3, a geometria tetraédrica e o ângulo é de 109 graus e 28 minutos. Já o carbono sp2, o ângulo é de 120 e a geometria é trigonal, é um triângulo, tá certo? Então, você tem aqui, ó, é assim que fica, ó. O ângulo é de 120, ó, 120, 120. Todos os ângulos aqui são 120, tá? A geometria é trigonal porque, se você observar bem, lembra um triângulo, olha só. Trigonal, ó, lembra um triângulo. Aqui é a mesma coisa, um triângulo, tá? Não está muito bem reto isso aqui, mas é um triângulo, tá certo? Então, aqui, ó, um triângulo aqui, ó, bem formulado, certo? Então, esse é o carbono do tipo sp2. Fique atento às diferenças entre cada carbono. sp3, tá? sp3 você tem 4 ligações simples, né? Aí a geometria é tetraédrica, o ângulo 109. sp2 você tem 2 ligações simples e uma dupla. Aí essa dupla é uma sigma e uma π, tá? Vai apresentar uma ligação π devido ao orbital puro, ó. Uma ligação π. Certo? Esse é o carbono do tipo sp2. E a última hibridação do carbono é a hibridação do tipo sp. A hibridação sp já diz, né? Um S e 2p. Olha, apenas esses dois vão se misturar, o S e o P. Sobram 2 puros. Aí é o mesmo raciocínio do sp2 que nós vimos anteriormente. São 2 puros, pessoal. Então vão ser 2 ligações π. 2 puros. E aqui você vai são 2 sendo misturados, um S e 2p, um S e um P, você vai ter 2 orbitais híbridos do tipo sp. 2. Então seriam 2 ligações sigmas fortes e 2 ligações π fraca, 2. Então esse carbono, ele vai ter uma ligação simples, olha só, uma ligação simples, que ela é sigma, e uma ligação chamada de ligação tripla. A ligação tripla são 3
A do meio é sigma, nesse caso a do meio só que é sigma, e duas ligações π. É assim feita uma ligação tripla, tá? Só existe uma forte sempre. Então, a do meio aqui é forte, a sigma, e duas π. Então, esse carbono aqui é do tipo sp, e esse carbono aqui também é do tipo sp, porque tem uma ligação sigma, que são duas, e duas ligações π também. Ficou claro para vocês? Então, esse é o carbono sp. Você tem que saber identificar, tá certo? O ângulo é 180, olha só. Faz aqui uma abertura entre essas três ligações e essa simples aqui de 180 graus, tá certo? A geometria é chamada diagonal ou linear. Essa aqui é a geometria desse tipo de carbono. Então, perceba que vocês podem ter três geometrias diferentes: tetraédrica para sp3, trigonal para sp2 e linear para carbono sp, ângulos também diferentes. Então é isso que você tem que saber associar. Para saber uma informação dessa, você tem que associar a hibridação do carbono. Então está aqui o ângulo de 180 graus, tá? A molécula ela é aberta para você. Então essa é a hibridação do tipo sp. Cuidado também, tá? Deixa eu voltar aqui, que a hibridação sp também acontece em outra situação. Olha só. Qual é a outra situação? Você tem um carbono com duas ligações duplas. Duas duplas. Lembrando que a sp2 é uma dupla, tá? Aqui nesse caso tem duas ligações duplas. Uma é sigma, a outra é π. Olha aí. Uma sigma, a outra é π. Então, nesse caso, você tem duas sigmas e duas π também. Dois híbridos e dois puros. Então, também é diagonal ou linear, ângulo de 180, e a hibridação é chamada de sp, tá certo? Então, a sp é quando tiver ligação tripla ou quando tiver dupla, duas duplas, certo? Então, você tem aí as três hibridações do carbono. E aí, o que você tem que saber? Justamente identificar. Ele vai te pedir nas questões. Identifique a hibridação. Diga o tipo de ligação. São esses os tipos de pergunta. Ele vai te dar vários carbonos e teu trabalho é fazer isso. Por exemplo, aqui, ó, esse carbono aqui, essa ligação aqui, ela é sigma, porque é só simples. Essa aqui é sigma do meio e duas π, tá? Então, ele tem duas sigmas e duas π. Hibridação desse carbono é do tipo sp, né? Porque tem duas ligações π. Esse carbono. Lembrando que a gente só analisa a hibridação do carbono aqui. No H não interessa, o N também não. Aqui, ó. Esse carbono aqui, ele tem 4 ligações sigmas. Então, você tem que saber que tipo de ligação é sigma, 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 sigma. 4. Esse carbono tem hibridação sp3. Esse carbono aqui já não é sp3, isso aqui. Ele tem sigma, sigma, sigma e uma π. Então, ele é do tipo sp2. Este carbono aqui também é sp2, porque tem 3 sigmas e uma ligação π. Ó. E tem uma dupla esse carbono, né? Então, esse aqui é sp2 também. E esse último também é sp3, porque só tem ligações simples. Então, é fácil. Tem só ligações simples, sp3. Tem uma dupla, sp2. Tem duas duplas ou uma tripla aqui, ó, sp, tá certo? Então, é assim, ó. Tudo feito para você. Esse cara aqui, ó, esse exemplo. Aqui, somente ligações simples. Olha, é uma questão de observação mesmo. Simples, simples, tudo simples. sp3. Aqui, tudo ligação 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 simples. sp3. E aqui, tudo ligação simples também. sp3. Certo? Então, você tem aqui somente carbonos do tipo sp3. Qual é a geometria desse carbono? Então, perceba. Se você sabe que a hibridação é sp3, a geometria é tetraédrica. Esse daqui também é tetraédrico. Tá? Qual é o ângulo? Qual é o ângulo aqui dessa ligação? Essa e essa. Se a geometria é sp3, o ângulo é de 109 graus e 28 minutos. Então, é esse tipo de informação que você tem que ter já em mente. Tá certo? Então, chegamos ao fim de mais esta videoaula. Bom estudo para todos.